Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, quinta-feira, estamos na quinta semana da Quaresma. O evangelho proposto está em João, no capítulo 8, dos versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje o Santo Evangelho, Jesus nos garante a imortalidade. Porque se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. Essa palavra que acabamos de escutar provocou nos judeus daquele tempo a ira, a revolta, provoca um desconforto nos descrentes, nos incrédulos de hoje, e provoca em cada um de nós, que colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, a esperança, a alegria da certeza da salvação. Você jamais verá a morte se guardar a palavra de Deus. Se guardar a palavra te guardará, te protegerá, te orientará, te conduzirá. Tanto os que crê como os que não crê desejam a vida eterna. Jesus dá a receita da vida eterna. O remédio para viver eternamente, o remédio para adquirir a imortalidade. Guardar a palavra do Senhor. Eis o segredo, eis a receita da imortalidade. E percebam uma outra coisa, a ciência tenta, de tantos modos, prolongar a vida. Há algum tempo eu via uma matéria que corpos estavam sendo congelados, pessoas estavam sendo congeladas em vida e armazenadas num recipiente, através de uma técnica desenvolvida para não morrerem, porque elas não queriam morrer. Mas olha a insanidade, não é? Para não morrerem, elas recusam viver, sendo congeladas. Gente, que experiência louca! E o que é guardar a palavra do Senhor? É ler, meditar e colocar em prática na nossa vida. É fácil? Claro que não. A palavra do Senhor nos convida a caminhos retos, nos instrui a viver na retidão. A palavra do Senhor nos instrui a perdoar aqueles que nos ofendeu, mais ainda, a amar aqueles que nos prejudicam. A palavra do Senhor nos instrui a uma vida de fidelidade, a vivência dos sacramentos. A palavra do Senhor nos instrui a orar por aqueles que nos ofendem,
por aqueles que nos caluniam, a não falar mal do outro, a desejar o céu para o outro. Guarda a palavra de Deus em seu coração aqueles que estão dispostos a uma mudança de atitude, de comportamento, porque quem vive a palavra do Senhor, quem aguarda em seu coração, necessariamente precisa de uma mudança de comportamento. Nós vivemos, nesse tempo em que nós vivemos, o que nós estamos vendo é exatamente um ódio à verdade. O mundo não aceita a verdade. O mundo persegue a verdade. Aconteça o que acontecer, a verdade subsistirá. Aconteça o que acontecer, a verdade permanecerá. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Não é isso? Diz o Senhor Jesus. Aqueles que vivem no adultério precisa abandonar e viver na fidelidade do seu casamento. Aqueles que vivem sem ser casado legalmente na lei de Deus precisa regularizar a sua situação diante de Deus. Aqueles que vivem a orgia, a bebedeira, sexo desregrados. Aqueles que mentem para prejudicar o outro, que armam ciladas para que o outro tropece, precisa mudar o comportamento. Quem guarda a palavra de Deus em seu coração não vive aos gritos, dizendo que não leva desaforo para casa. Quem guarda a palavra de Deus em seu coração não quer ser melhor do que o outro, não se julga mais inteligente, mais forte, mais poderoso do que o outro. Não temamos os homens, temamos a Deus. E sabemos que o temor de Deus, na verdade, é um dom do Espírito Santo. E não é um temor servil, muito pelo contrário, mas é aquele temor filial. Diz, o Pai me ama, eu amo o Pai. Eu quero observar sempre a sua palavra porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Não caia nas máximas do mundo. Não caia nas desorientações do mundo. Não caia nas armadilhas do inimigo. Lute, resista bravamente, inclusive contra o seu maior inimigo, a nossa carne, que se debate, reclamando os seus direitos. Não, o Espírito, que o Espírito governe, que o Espírito oriente, para que sejamos sempre pessoas livres na presença do Senhor. Os judeus disseram, nem 50 anos tens? E viste Abraão? Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Eis o nosso Senhor. Eis Jesus Cristo que junto com o Pai e o Espírito Santo criou todas as coisas. Eis a palavra fidedigna. Eis a palavra que vale a pena o nosso esforço, do que vale ganhar a vida neste mundo e perder a vida eterna. Do que vale viver esta vida longos anos, quando chegar ao seu fim e ir para as profundezas da morte. Nada adianta ter conquistados bens, ser aplaudido, ser famoso, poderoso aos olhos do mundo e ir para as profundezas do inferno. Irmã Maria Raquel, o que significa dizer isso? O que significa guardar a palavra? Observar os mandamentos do Senhor, filho. Observar a palavra. Deixa o Senhor conduzir a tua vida profissional. Deixa o Senhor conduzir a tua vida financeira. Deixa o Senhor conduzir a tua vida pessoal. Deixa o Senhor conduzir tua família, teu matrimônio, teus relacionamentos. Deixa o Senhor conduzir o teu ser por inteiro, as suas escolhas. Guardar a palavra, ir à Santa Missa aos domingos, aos dias de preceito, guardar a palavra, viver a castidade, guardar a palavra, não mentir, não furtar, não roubar, não adulterar, não fornicar. Guardar a palavra, amar Deus acima de todas as coisas, guardar a palavra, não pronunciar o seu santo nome em vão, guardar a palavra, não matarás, não falar mal do teu próximo, não guardar ressentimento, não guardar rancor no coração, guardar a palavra.
não levantar falso testemunho, não caluniar, não difamar o irmão, guardar a palavra. Amados, ainda dá tempo. Se em uma reflexão da tua vida constatar que precisas mudar, caso queira ir para o céu, ainda há tempo. Hoje é o dia de uma mudança radical na tua vida, de uma transformação dos teus, dos meus, do nosso comportamento. Eu quero orar com você. Eu peço ao Senhor que, pela força e poder que há na palavra de Deus, essa palavra venha curar a muitos da ansiedade, do pânico, da depressão, de tantos transtornos, sobretudo mentais, de tantas enfermidades, inclusive de raiz emocional, que estão se abatendo e que estão abatendo os filhos de Deus. Que pela força e poder que há na palavra de Deus, você possa levantar-se neste dia, consciente que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não tenhamos medo, mesmo diante do avanço da iniquidade. Não tenhamos medo. Por quê? Porque Ele já venceu. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, agradecidos por mais esse dia, por mais essa chance, essa oportunidade para Te louvar, Te exaltar e glorificar o Teu santo nome com o nosso jeito de viver. Senhor, nós queremos a eternidade. Nós queremos, Senhor, a imortalidade, por isso, Senhor, Tu nos instrui a guardar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, Senhor, a nos dar força, a nos instruir, a nos conduzir por caminhos retos, de maneira que guardemos a Tua palavra em nossa vida, de maneira que o nosso viver, Senhor, seja uma expressão da Tua presença em nós. Por intercessão de São José, dos santos anjos da guarda, de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra, por intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe amada, Tua escolhida. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês inscritos no meu canal, a vocês que têm deixado seus likes, seus comentários, Deus os abençoe, a vocês que têm compartilhado pelo Facebook, pelo WhatsApp, nossa gratidão, a você que está acompanhando conosco e não é inscrito no canal, inscreva. Ajude-nos a evangelizar. Paz e bem a todos.